Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da luta do Vicente Luque, que enfrentou o Joaquim Buckley no UFC Atlantic City, e foi uma luta realmente assim preocupante, sintomática sobre a carreira do Vicente, né? Vou falar da luta, mas quero falar principalmente da continuidade da carreira do Vicente, que pra mim pode estar enfrentando um trauma grande de um nocaute que ele sofreu. Mas calma lá, a gente vai falar, vou explicar tudo, vocês vão entender, e eu vou querer saber a opinião de vocês também. Mas antes, se você está conhecendo o meu trabalho aqui no canal Punch agora, eu convido a você a se inscrever aqui no canal. Se você é um fã de MMA, eu te garanto, tá? Palavra de homem, você vai gostar do canal. Tô aqui dando o meu melhor, todo dia eu faço vídeo, todo dia eu tô aqui falando desse esporte, compartilhando minha opinião, desabafando, de fã pra fã. Vai ser um prazer ter você comigo aqui, combinado? Pode se inscrever, confia que é bom, beleza? Então vamos pro vídeo então, que é o que interessa, vamos lá. Pessoal, ó, ontem o Vicente Luque enfrentou o Joaquim Buckley no UFC Atlantic City, né? Ontem não, né? Já é ontem, porque foi depois da meia-noite, né? Em uma luta que não fazia sentido nenhum pro brasileiro, né? O Vicente estava vindo de vitória, é o 11º do ranking, e acabou tendo que enfrentar o Buckley após duas lutas canceladas, né? Uma com Ian Gary e uma com Sean Brady. Mas se o alto risco e a baixa recompensa para essa luta já fosse o suficiente para questionar a decisão do Vicente em aceitar a luta, a coisa piora muito na luta em si. O Vicente Luque é um lutador talentoso, sem dúvida nenhuma, é um lutador completo tecnicamente, é bom em pé, bom no solo, mas a principal virtude dele nem é essa, né? A principal virtude do Vicente Luque é outra. Para mim, na minha opinião, o Luque tem como principal característica ser um lutador extremamente aguerrido, que vai até o fim pela vitória, dando tudo que ele tem, né? Ele sempre foi esse tipo de lutador, um lutador que a maioria dos fãs do esporte gostam muito de assistir. Mas infelizmente nós não vimos isso ontem, nós vimos um lutador preparado para se entregar a qualquer sinal de dano que ele pudesse sofrer, e isso tem um motivo, tá, gente? Isso não é falta de vontade do Vicente, não. Tem um motivo que eu acho que levou ele a lutar daquela forma. Para quem não se lembra, no dia 6 de agosto de 2022, o Vicente enfrentou o Geoff Neal no UFC Vegas. Foi uma luta duríssima para o Vicente, e no terceiro round ele acabou duramente nocauteado pelo americano, caiu mal, foi realmente um nocaute duro, realmente um nocaute difícil para o Vicente. E essa luta teve grandes consequências para a saúde do Vicente, que acabou com fortes dores de cabeça ali depois da luta e teve que ser internado. No hospital descobriu que o Vicente teve uma hemorragia cerebral que poderia ter encerrado a carreira dele naquele momento, caso ela não tivesse se curado, né? Os médicos precisavam observar, se tivesse que fazer cirurgia, poderia ser o fim da carreira do Vicente. Felizmente, a hemorragia se curou, ele não precisou de cirurgia, não teve um grande impacto físico para o Vicente, ele pôde continuar a carreira. No entanto, para mim, parece que teve um impacto psicológico notável, perceptível. Logo no retorno do Vicente, contra o Rafael dos Anjos, o Vicente já mudou totalmente o estilo dele de lutar, fez um jogo de grade, travou a luta, evitou a trocação, que é algo que ele adora, né? Que era vital no jogo dele, aquela trocação franca, aguerrida e tal. Então já teve uma virada de chave muito grande na luta contra o Rafael dos Anjos, no estilo do Vicente. E o Vicente disse que essa mudança de estilo era pelo fato dele estar buscando ser um lutador mais inteligente, que sofresse menos dano, e eu entendi, acredito nisso. Acho que era realmente bom, né? Você ser aquele guerreiro que defende com a cara o tempo todo não é bom. Você se tornar um lutador mais inteligente é importante. E eu coloquei fé nisso. Tudo bem, vamos observar a continuidade do Vicente, né? Mas sempre com o pé atrás, né? Porque é difícil para um lutador mudar a sua natureza, né? Mudar o seu estilo totalmente, assim, da água para o vinho. Isso é algo que pode acontecer ao longo do tempo, com um trabalho, mas assim, numa virada de chave, é raro, é difícil a gente ver. Lutadores aí, por mais que queiram mudar os seus estilos, acabam sendo refém da natureza deles, cara. Não tem jeito. Se é daquele jeito, o cara acaba sendo arrastado para aquilo e acaba cedendo a isso, né? A esse instinto dele. E essa luta de sábado contra o Joaquim Buckley foi a sua segunda luta desde o problema no cérebro, desde a hemorragia. E ali ficou claro para mim o impacto que a hemorragia cerebral teve no psicológico do Vicente. Ontem, para mim, não restou dúvidas. O Vicente estava lutando de forma absolutamente evasiva, se preocupando muito mais em não ser golpeado do que golpear propriamente dito. E aí é importante pontuar que é verdade que o Vicente sempre teve dificuldade com strikers que se movimentam muito, né? Teve muita dificuldade com o Stephen Thompson, e o Buckley é esse tipo de striker, né? Ele é baixo de altura, mas tem uma envergadura muito grande e se movimenta muito, né? Mas eu acho que ontem foi além disso. Eu acho que o Vicente estava receoso. Para mim foi muito claro isso. E o final da luta meio que corroborou essa teoria, né? Deixou isso ainda mais claro, porque o Vicente tentou uma entrada de queda absolutamente telegrafada,
acabou ficando por baixo do Joaquim Buckley, e ali a situação ficou clara, né? O Vicente, que tem um bom nível de chão, não conseguiu sequer fazer uma guarda. A única preocupação do Vicente, quando ele caiu por baixo, era proteger a cabeça dos golpes do Joaquim Buckley. Ele se fechou, assim, num casulo, numa situação que ele teria várias opções. Ele poderia trazer o cara pra guarda, travar a luta, poderia projetar o quadril do cara com a perna, já que ele tava com um gancho passado, ele poderia tentar empurrar o cara, e poderia ter feito várias coisas. Ele tinha opções. Mas o Vicente ficou totalmente em modo de defesa, com medo de ser golpeado na cabeça e provavelmente reviveu o problema que ele teve com o Geoff Neal. Claramente, me parece que o Vicente ficou com trauma psicológico das consequências daquela luta com o Geoff, então, e isso está refletindo na performance dele agora de forma bem clara. E isso afetou não só a personalidade dele como lutador, mas claramente não está permitindo que ele execute movimentos que ele fez a carreira toda. No Twitter, comentando com o pessoal lá, eu até levantei a possibilidade de ele estar com IPS. Né? Para quem não sabe, IPS é uma doença psicológica que acomete atletas e, por conta de diversos motivos que não são muito claros ainda para a ciência, o cara perde a capacidade de executar movimentos. Né? Coisas naturais que o cara fez a carreira toda e ele perde a capacidade de fazer. Mas é claro que isso aí é pura suposição. Só um psicólogo esportivo para diagnosticar isso. É só uma suposição mesmo que eu levantei, mas é possível, porque realmente o jogo do Vicente foi desconfigurado muito rapidamente. E aí, pessoal, é o seguinte, né? O fato é que existem coisas mais importantes na vida do que a carreira. Né? Como a família, por exemplo. O Vicente tem uma família lindíssima, cara. É realmente uma família bacana. O Vicente parece ser um moleque muito do bem. Então, assim, tem coisas mais importantes do que a carreira. Será que vale a pena para ele continuar? Eu acho que o Vicente deveria considerar uma aposentadoria. E não me entendam mal não, tá? Eu não desejo que ele se aposente. O que eu quero é ver aquele guerreiro que tinha antes de volta. Eu quero ele de novo no cage, trocando porrada, brutal, aquela coisa toda, mas ele é um ser humano, gente. E assim, é importante deixar claro também que eu tenho plena consciência que só o lutador sabe o momento certo de parar, tá, gente? Não importa o quanto você fale, por exemplo, que o Tony Ferguson tem que parar, que fulano tem que parar, que ciclano tem que parar, só o lutador pode determinar esse tipo de coisa. Não tem jeito. Mas se o medo com a própria saúde, prevalecer sobre a vontade de vencer uma luta, me parece um sinal claro de que a chama dele, como lutador, pode ter se apagado ali no coração do competidor. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou da performance do Luke? O que você acha dessa situação toda? Você acha que pode ser trauma mesmo ou não? Só tá lutando mal? O que você fala? O que você acha? Eu quero ler seu comentário, eu vou ler, leio todos. Quero saber a sua opinião, comenta aí, combinado? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, jab direto no like. Eu sempre falo, pessoal, toma um segundo, likezinho, rapidinho pra você. E o YouTube, quanto mais likes, mais ele divulga o vídeo para outras pessoas. Então, é muito importante que você deixe o like. Eu agradeço de coração a todo mundo que clica no joinha aí, beleza? No vídeo aqui do lado eu falei do assalto, criminoso assalto que teve na luta do Bruno Blindado contra o Chris Weidman, uma das maiores vergonhas que eu já vi nesse esporte. Clica lá que você vai entender tudo. Pode ter certeza, o vídeo está muito bom. Um abraço para vocês, até amanhã, valeu, fui!